Boa noite a todos, graças e paz, Deus abençoe. Eu me chamo Anésio Júnior, sou pastor na Igreja Batista Vida em Maracassumé, sou discípulo do apóstolo Rivelino e também pastoreio a igreja em Bom Jardim. É uma honra poder estar participando com vocês. Ano passado eu tive participando como aluno e esse ano nós tivemos essa oportunidade de também estar ministrando a cada um de vocês. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça para a gente orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir que o teu Espírito continue, Deus, construindo em nossos corações aquilo que é o teu desejo para esses dias, Pai. E que o Senhor possa fundamentar toda a base da nossa existência na pessoa do teu Filho Jesus, e que nós sejamos cumpridores do teu propósito para as nossas vidas, Pai. Queremos louvar e adorar o teu santo nome, para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo e a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, eu sou, como eu falei, eu me chamo Anésio Júnior, sou de Bom Jardim, sou casado com a bispa Samara. No final do ano passado a gente foi chamado por Deus ao ministério apostólico e de lá nós somos enviados para a cidade de Maracassumé, onde damos base. Estamos em Maracassumé com os olhos no Pará, mas Deus é que sabe, Deus é que vai encaminhar todas as coisas, mas o nosso desejo como igreja é fundamentar, é chegar também a outros lugares. Eu queria conversar com vocês acerca do tema, o propósito de Deus. Amém? Amém, irmão? Vocês estão vivos aí, irmão? Amém? Então nós vamos falar sobre o propósito de Deus e a verdade central para cada um de nós, que nós precisamos entender, é que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E entender qual é o propósito para a nossa vida é poder compreender qual é o chamamento de Deus e de fato, ser estabelecido naquilo que Deus chamou. Eu queria que você anotasse alguns textos e depois nós vamos fazer essas leituras. A nossa base vai estar lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Vou estar fazendo essa leitura com vocês. Gênesis 1, 27 e 28, os versículos. Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5 e 11. Amém? Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Ano passado, no intensivo, foi falado algo que talvez isso foi o que mais me marcou. Nós não vamos ser julgados por Deus. Talvez já foi até falado isso aqui, eu quero dar ênfase mais uma vez então. Nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos ou que estamos fazendo. Na realidade, nós vamos ser julgados por Deus, por aquilo que a gente deixou de fazer no cumprimento do propósito. Porque cada um de nós, como eu falei, foi criado por Deus para um propósito específico. E você fazer qualquer outra coisa fora desse propósito, diante de Deus, a gente não tem sentido. E a gente precisa entender isso, que a nossa vida tem um sentido no propósito que Deus estabeleceu. Amém? Um homem chegou para Deus e disse assim: Senhor, meu ministério aqui na terra eu descobri. Meu ministério é de fazer o melhor bolo de chocolate. E ele passou a vida dele toda. Foi a vários países do mundo procurando a melhor receita, o melhor chocolate para fazer o bolo de chocolate, porque ele colocou na cabeça dele que o ministério dele para o Senhor era
levar o melhor bolo de chocolate. Chegou lá no céu, diante do Senhor, com um bolo de chocolate que consumiu a vida dele toda. Aquilo era o ministério dele. A vida dele foi consumida em fazer aquilo de forma excelente para Deus. E quando ele chega diante do Senhor, ele disse: olha, Senhor, eu queria te entregar aqui o fruto do meu ministério que consumiu a minha vida toda. Esse aqui vai ser o melhor bolo de chocolate que o Senhor vai comer. E Deus disse para ele assim: meu filho, mas eu não gosto de chocolate, eu gosto de morango. Então a gente tem que ter cuidado para perguntar ao Senhor aquilo que realmente a gente deve construir. Porque senão a gente corre o risco de passar a vida inteira perseguindo algo que é da gente e não de Deus. Então o meio mais seguro de você descobrir para que você foi criado em Deus é a própria Escritura. Amém? E é disso que a gente vai tratar nessa aula sobre o propósito eterno de Deus dentro desse plano que o Senhor tem para cada um de nós. Queria fazer a leitura com vocês, então, quem puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, por gentileza, o versículo de número 27, diz assim: aquele que conhece todos os corações, sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Aí na tua versão está propósito divino, ou propósito de Deus. E sabendo que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Pode mudar um pouquinho a versão, mas o sentido da palavra é o mesmo. Abra comigo agora Gênesis 1. Você já conhece, mas nós vamos fazer essa leitura. Quando o pregador diz para o irmão: abra em Gênesis 1, o irmão abre a Bíblia de peito aberto, né, irmão? Gênesis 1 é rapidinho. Quando o pregador pede para abrir Abacuque, o irmão coça a cabeça. Tem esse negócio na Bíblia? Mas a gente precisa lidar com a Bíblia, irmãos. A gente precisa manusear ela. Porque esse é o único livro que, enquanto você está folheando ele está folheando o seu coração. Enquanto você examina a Bíblia, ela está ali examinando. E você precisa aprender a se deixar ser examinado pela palavra. Amém? Versículo de número 27 diz assim: assim Deus criou o homem semelhante à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: multipliquem-se, encham a terra e dominem-a. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Deus não faz nada sem que haja um propósito estabelecido. O próprio livro da Bíblia, o Gênesis, onde Deus inicia todas as coisas, que para nós é Gênesis, mas o nome original é Bereshit, que significa princípio, significa primeiro, significa, irmãos, aquela parte principal. Então, a Bíblia já sinaliza que aquilo que está no livro de Gênesis, sobretudo nos primeiros capítulos, é a parte principal. E entender o que acontece nos 3 primeiros capítulos vai definir a nossa atuação, vai definir a forma como de fato nós vamos até ver tudo aquilo que temos recebido de Deus e caminhado do Senhor. Porque se você notar, depois você vai ler, eu tenho certeza que você vai ler, porque você é bastante curioso, você vai ler Gênesis 1 e 2, Deus trata com a humanidade, o homem e mulher, Adão. A partir do verso 3, depois da queda, é que há um rompimento, e Adão dá um nome para Eva. Então, até antes da queda, Deus olhava para Adão e ele via macho e fêmea. Amém?
Não que Adão fosse hermafrodita, havia o macho e a fêmea, mas Adão era um modelo de humanidade, a imagem e semelhança de Cristo. Era a família que iria reproduzir a partir daquilo que eles eram em Deus. Amém? A própria Bíblia, o próprio livro de Gênesis, ele deixa definido isso, que a gente reproduz segundo a nossa semente, ou cada árvore, enfim. Nós não reproduzimos palavras. Talvez seja a maior dificuldade da igreja nos dias de hoje. Porque a igreja dos dias de hoje quer reproduzir um discurso. A igreja dos dias de hoje quer reproduzir uma fala. Só que a gente só reproduz quem a gente é. Você reproduz aquilo que você é. Você não reproduz um discurso. Amém? Então, eu posso falar de coisas boas, eu posso falar de situações extraordinárias da vida, mas se eu não buscar me tornar no Senhor uma pessoa boa, eu vou reproduzir aquilo que eu sou. Eu quero também falar um pouco sobre isso com vocês. Então, o que é esse propósito eterno de Deus para as nossas vidas? O que é que nós precisamos entender sobre o propósito eterno, que muitas das vezes as pessoas enfeitam tanto para falar sobre o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus, irmãos, vem a ser, você precisa entender que Deus quer que você seja parecido com Jesus. Talvez para ti pareça ser um discurso simplista, mas é uma dificuldade muito grande para cada um de nós entender isso de fato. Porque ser igreja é a partir do que eu sou em Cristo. Ser marido é a partir do que eu sou em Cristo. Ser pai é a partir do que eu sou em Cristo. Ser um funcionário, ser um patrão, ser um pastor, ser um líder, ser qualquer área da sua vida é a partir do que você é em Cristo. Mas o homem foi desligado. O homem foi desatrelado disso. Nós queremos um modelo para seguir e não uma pessoa. Por que o evangelho no Brasil tem entrado em falência? Por isso. Que as pessoas, acreditam que, mais do que eu, o pastor Hércules, o pastor Igor e outros líderes que já têm caminhado pelo Brasil há mais tempo, eles devem ouvir muito isso. As pessoas se aproximam da gente, eles não querem ouvir sobre Jesus, eles querem ouvir sobre um modelo. Um tipo de coisa que você vai chegar lá na igreja ou na base, você vai implantar aquilo ali e simplesmente cumprir aquelas coisas ali vai fazer você explodir de crescimento, ou seja lá o que você deseja. O intensivo esses dias aqui para você precisa entender. Ele está tratando no seu caráter, ele está tratando acerca de adoração, de missão, ele está falando em coisas dentro do teu coração, porque ele está te lapidando para que você seja, ou vá se tornando, a imagem e semelhança de Jesus. Provavelmente você já ouviu isso aqui, eu quero enfatizar. O Evangelho, irmãos, não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Cristo fez. O Evangelho não é sobre aquilo que nós estamos construindo, é sobre aquilo que Cristo construiu em nós. Então, o propósito eterno parte daquele que é o sentido real do propósito, que é Jesus. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, irmão? É que a gente se torne a imagem e semelhança literal. Isso a gente precisa entender. Por que lá na igreja de Antioquia, aqueles discípulos que estavam lá, eles receberam o apelido de cristão? Você sabia que, infelizmente, não deveria ser, mas se tornou cristão, e o cristianismo se tornou uma religião. Mas Jesus não veio estabelecer religião. Ser cristão não é participar de uma religião. Ser cristão é ser parecido com Cristo. E quando surge essa palavra lá na Antioquia, ela surge como um apelido. Você é um cristão. Por que você está me chamando assim? Porque você parece com Jesus. Porque você parece com Cristo. E hoje em dia, irmãos, será que nós, tirando essa nomenclatura religiosa,
tirando o templo, será que nós poderíamos hoje ser vistos e chamados como cristãos? No sentido de parecer com Jesus? Diz um pregador, que eu não me lembro de cabeça agora o nome, diz assim: se você fosse preso por se parecer com Jesus, você teria provas suficientes para ser condenado por isso? Fica a reflexão para a sua vida. Então, viver o propósito eterno é entender que tudo, céu e terra, converge para Jesus. Se céu e terra convergem para Jesus, a minha vida e a tua vida devem convergir para onde, irmão? Para o próprio Cristo. Cristo, irmãos, que hoje, infelizmente, é o ponto que deveria ser o ponto de união de todas as denominações, não tem sido, porque as denominações não ensinam as suas pessoas a convergirem para Jesus. Porque ao invés de ressaltarem Jesus como sendo o ponto em comum, elas sempre ressaltam aquilo que é o ponto em que elas estão fazendo diferente, dizem assim: ó, por causa disso aqui, ó, nós é que somos o correto. E você precisa vir para cá por causa disso aqui, ó. O nosso óleo é ungido. E o deles lá não é ungido. Não, mas o óleo dele também é ungido. Não, mas o nosso é ungido e é de Israel. Sabe? Sempre tem algo para tentar se sobressair ao outro, quando na realidade a nossa base e a nossa vida deveria ser única e exclusivamente se parecer com Cristo. E todos, independente do lugar onde congregam, convergir a Jesus. Jesus deveria ser o nosso ponto não apenas de referência de vida, mas o nosso ponto onde todos nós iremos nos encontrar e por ele sermos edificados. Isso é ser igreja. E a partir dali começar a manifestar, a sinalizar esse reino que ele implantou em nossos corações. Amém? Até aqui tranquilo? Amém? Então, irmãos, quando a gente lê Gênesis 1, 27 e 28 e lê Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, você observa que o propósito, que o plano de Deus é que a gente se pareça com Jesus. Irmãos, a gente precisa entender isso. O plano da salvação, ele é um plano de salvação para devolver ao homem ao propósito eterno. Amém? Por quê? Porque sem salvação, o homem não pode entender e não pode viver esse propósito. Por que Jesus nos salva? Porque nós estávamos separados. E o que acontece? Aonde é que acontece essa separação? Na queda, você sabe. Mas o que o homem perde na queda? Que Jesus precisou morrer em uma cruz e ressuscitar para poder devolver o homem a esse lugar. O que ele perde? Muitos vão dizer assim, ele perde o Éden. Só que na realidade, se você pegar a Bíblia, quem tem a Bíblia Strong, e se você não tem, é bom baixar no Play Store. Eu não sei se tem gratuita. Eu comprei uma de 6 e pouco. Você gasta R$6 com a Coca-Cola. Tem a Bíblia Strong, irmãos. Ela vai dizer lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27. Deixa eu abrir bem aqui. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Essa palavra imagem, irmãos, significa tesselém. Amém? Deixa eu me levantar bem aqui para me explicar isso aqui bem direitinho para você. O que o homem perde de tão importante lá no Éden, que fez toda a diferença e que causou essa ruptura tão grande? Ele perde esse lugar de intimidade, aonde Deus liberava a sua imagem, a tesselém. Amém? Vem aqui, Mauro, por gentileza. Fica bem aí. A Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha ter com o homem. Sim ou não? Sim? O que acontece ali? Quando Deus está se relacionando com o homem, a sombra, a tesselém, era projetada sobre Adão. Amém?
A tecelém era projetada sobre Adão. E o que é que acontecia, irmãos? Essa imagem, essa tecelém que era projetada sobre Adão ia formando todos os dias mais e mais a imagem de Cristo, a imagem do Deus vivo sobre a vida de Adão. De maneira tal que todos os dias que ele era acrescido nessa imagem. Quando o pecado aconteceu, o homem cai, o homem perde esse lugar. Qual foi o lugar que ele perdeu? O Éden? Não, ele perdeu esse lugar de relacionamento, aonde Deus projetava a sua tecelém sobre a vida desse homem. O homem não pode mais ter intimidade com Deus. Por que ele não pode mais ter intimidade com Deus? Porque foi separado. Esse lugar onde Deus liberava sobre ele a sua imagem, o homem perdeu. Porque Deus não pode trabalhar, irmãos, fora daquilo que é projeto dele, da simetria, já foi falado isso aqui, da simetria daquilo que ele determinou no seu plano e propósito. Aí Jesus ele vem. E Paulo vai dizer que ele vem como o segundo Adão. Ele vem como o segundo Adão. Para que ele vem como o segundo Adão, irmãos? Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Eu olho já e lhe dou certeza do versículo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você com o poder do Altíssimo e com a sua sombra. Essa sombra, aqui no grego, ela significa vou te dar o nome em grego daquilo que é a tecelém, mas essa sombra é a mesma coisa, é a mesma função, é o mesmo agente espiritual, é o Espírito Santo projetando sobre o ventre de Maria. O que? Não mais a imagem do Filho, mas a própria substância, a própria realidade, o próprio Filho está vindo à Terra para restaurar aquilo que foi perdido, a comunhão perdida, o lugar de intimidade perdido. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É piscazo no grego. Eu estou meio enferrujado na pronúncia, irmãos. Não, irmão, não sei pronunciar não, brincadeira. Eu estou lendo aqui literal como é escrito. Significa, sabe o que, irmão? O termo é usado para referir-se ao Espírito Santo manifestando a energia criativa de Deus no ventre de Maria e a fecundando, gerando a imagem do Filho dentro. Amém? Hoje, eu e você, por meio desse Filho, por meio de Jesus, o Espírito Santo começa a liberar, não mais de fora para dentro, agora de dentro para fora. O que, irmãos, sobre nós? A mesma tecelém. Deus está gerando o seu Filho, não mais fora, mas dentro. A sua imagem e a sua semelhança, dentro de cada um de nós. Você precisa entender, nós precisamos aprender a depender e a viver como família de Deus. Porque o que Deus espera e sempre quis do homem é que esse homem seja uma família. Que esse homem tenha uma família. Deus disse assim: vocês vão se multiplicar. Sim ou não? Quando ele disse isso, o homem tinha caído? Não. Se o homem começasse a se multiplicar, naquele momento, ele se multiplicaria como? A imagem e semelhança daquele que não tinha caído ainda. Mas a Bíblia vai enfatizar que teve 2 filhos. A Bíblia não fala que são apenas Caim e Abel. E eu entendi isso e achei muito interessante. Deus falou no meu coração sobre isso. Eu sempre perguntei,
Se teve mais filhos, por que falou apenas de Caim e Abel? Aí talvez você vai dizer assim, não, mas é por causa da morte, daquilo que aconteceu. Sim, mas o porquê que acontece isso? Porque Caim e Abel estão sinalizando agora o estado em que o homem se encontra. O homem, antes da queda, ele era íntegro, como o pastor estava ministrando agora há pouco, ele era um ser integral. Adão era macho e fêmea. Agora, Adão e Eva, já acontece uma ruptura. Já acontece uma ruptura. Amém? O homem que era para ser integral, ele não é mais integral. Aí o que é que acontece? Eles têm um filho chamado Caim e eles têm um filho chamado Abel. Se você observar, a natureza de Caim é totalmente diferente da natureza de Abel. O que Deus está sinalizando aí, meus amados? Que nós, seres humanos, fora daquele ambiente onde Deus está gerando em nós a imagem do seu Filho, tudo que a gente produz, não é apenas na natureza celestial. Porque agora tem um filho desencapado, tem um corpo, tem hora que você está gerando para o céu, mas tem hora que você está gerando na carne. O pastor falou agora há pouco sobre isso, que há momentos que a gente vai entrar na carne, que a gente vai pecar, que a gente vai errar, mas o nosso desejo é de voltar atrás. Deve ser esse o nosso desejo. Mas o que acontece então, irmãos? Esse homem agora, que era um ser integral, que tinha uma natureza integral com Deus, ele está caído e ele está começando agora a reproduzir um modelo do céu e ao mesmo tempo ele está reproduzindo um modelo da terra. Se nós não resolvermos em Cristo essa situação dentro de nós, irmãos, aquilo que é gerado da carne sempre vai perseguir o que é gerado do Espírito. E o desejo da carne é matar tudo aquilo que é fruto do Espírito. O que acontece com Caim, irmãos? Ele mata Abel. O que acontece com Ismael quando Isaac nasce, irmãos? Ele começa a perseguir, ele começa a maltratar. Então, tudo que é espiritual, irmão, tudo que é carnal vai se levantar contra o espiritual. E se nós não tivermos cuidado, a gente vai cometer o erro que Adão cometeu, o erro que Abraão cometeu. Abraão gerou na carne, irmão. Abraão gerou na carne. O que foi que aconteceu ali, irmão? Perseguição depois, para aquilo que é liberado sobre o Espírito. Quantas vezes aquilo que a gente está gerando na carne, lá na frente, não vai perseguir o propósito sobre a nossa vida? Quantas vezes talvez você já foi vítima daquilo que você gerou na carne no passado? Quantas vezes, irmãos, a gente tem agido na carne, ao invés de agir no Espírito? Sabe por quê, irmãos? Porque na queda acontece algo extraordinariamente terrível. O que acontece? O homem que não conhecia pecado, o homem que era puro e santo como Deus, a semelhança, a imagem de Deus, ele come, irmãos, da desobediência. Ele come daquilo que Deus tinha dito que não era para ele comer. Por que Deus queria, irmãos, que ele não comesse daquele fruto? Na realidade, Deus não queria que ele comesse do fruto. Deus queria que ele aprendesse a se mover e aprendesse a obedecer a Deus. Amém? O que Deus queria? Era ser um Deus de proibição na vida daquele casal? Não. Ele deixou uma única proibição, para que eles aprendessem a crescer em obediência. E o que eles fizeram? Eles falharam. Eles falharam. Por que eles falharam, irmãos? Porque eles não deram crédito à palavra de Deus. Toda rebeldia, irmãos, tem base na incredulidade. Eu entendo isso. Toda rebeldia tem base na incredulidade. Porque se realmente Adão e Eva crescem que eles iriam morrer, eles não iriam dar crédito à palavra da serpente. Eles iriam ficar com a palavra de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles deram crédito à palavra da serpente.
comeram, não morreram. E o que é que acontece? Perderam o lugar da presença, perderam até Selém, deixaram de ser deixaram de ser a humanidade que Deus havia formado e agora num formato caído, Adão e Eva. Você observa quando você vive em família, eu disse a você que o propósito eterno de Deus é gerar uma família, amém? O propósito de Deus é eterno. Irmãos, entenda uma coisa, a família aqui na terra deveria ser o símbolo da unidade de Deus. Como é que Deus iria simbolizar a unidade dele? Era por meio de Adão e Eva. Que esse Deus que é Pai, Filho e Espírito e trabalhou em comunhão e trabalhou de uma única forma para que a criação fosse e tivesse um cumprimento exato e perfeito como ele determinou. E o homem e a mulher agora iriam trabalhar, iriam se mover, iriam se relacionar com ele. Quando há essa quebra, irmãos, a primeira coisa que o homem faz é o que todo homem natural, ou que está gerando na carne, faz. Adão e Eva se esconderam aonde? De trás das árvores, sim ou não? Não foi isso? Eles ficaram lá escondidos. Eu pergunto, essas árvores que estavam lá no Éden, Adão e Eva tinham uma função sobre aquilo ali, não tinha? Eles tinham que lavar, eles tinham que cuidar, sim ou não? Então vocês entendem comigo que de certa forma aquelas árvores ali eram também o trabalho deles, sim ou não? O homem, quando ele está num processo de queda, quando ele já caiu, ao invés dele se esconder na graça de Deus, ele se esconde no trabalho. Quantos homens de Deus estão se escondendo atrás daquilo que eles estão trabalhando? Já caíram da graça, já caíram do propósito eterno, mas porque estão fazendo algo, aquele algo serve de escudo para eles. E aí quando Deus permite a queda, as pessoas se espantam. Olha, fulano de tal caiu, já tinha caído há muito tempo. Porque aquilo que ele fazia na realidade agora era só um escudo. Era só um muro que havia sido levantado e as pessoas olham, porque nós somos treinados, irmãos, sabe para quê? Nós somos treinados para identificar o que você faz para Deus. Nós não somos identificados para treinar o que a gente tem se movido em Deus, o que é que tem sido gerado em Deus. Nós somos identificados. Observe, faça de conta que eu sou o pastor dessa igreja. Não, faça de conta que eu estou lá em Bom Jardim. Eu vou receber vocês. Geralmente é assim que acontece. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa construção. As pessoas mostram aquilo que elas estão fazendo. Como eu entendi e aprendi como é que eu faço. Quando eu recebo um pastor lá na igreja, eu chamo a minha esposa, eu chamo os meus filhos, eu chamo a minha liderança, esse povo aqui é o que tem caminhado comigo, esse povo aqui é o que tem se movido em Deus, que tem procurado cumprir aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos. Mas quando, irmãos, nós não entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente sempre vai mostrar o que a gente está construindo. E aí é onde a gente entra em crise, porque chega um tempo que Deus não permite que você construa nada. E você é homem de Deus a partir do que você constrói, e não a partir de quem você é. É por isso que tem muita gente em crise no dia de hoje. Porque acha que ministério é um lugar de construir coisas. Jesus veio ao mundo, você sabe muito bem disso, em uma manjedoura emprestada. E ele morreu em um túmulo emprestado. Ele passou a vida dele todinha construindo em pessoas, mas ele não tinha um travesseiro, como ele mesmo disse, para reclinar a sua cabeça. Porque ele se gastou num processo de construção em pessoas. O nosso grande problema é que a gente se desgasta com, e não estou dizendo, irmãos, que eu não estou batendo na estrutura. Eu tenho até que terminar uma estrutura lá em Bom Jardim. A estrutura, ela deve servir ao corpo. Mas a estrutura não é a minha plataforma para me mostrar o meu ministério. A estrutura
irmãos, que Deus está nos dando é simplesmente para alimentar o propósito que Deus está gerando no nosso coração. A base missionária que Deus deu à MCM, os lugares que Deus já estabeleceu à MCM, essa estrutura, ela só está conservando aquilo que o propósito gerou. Amém? Teu crânio, a tua caixa do crânio aqui, ela só serve para uma coisa, para proteger o teu cérebro. As costelas aqui, é só para proteger o pulmão. Sim ou não? É para isso que é a estrutura. Agora, se você entender que a vida está na estrutura, você vai cair do propósito. Você vai deixar de se relacionar com outros. E você vai fazer como Vasti fez. O rei estava dando uma festa, mostrando a grandiosidade do seu império. O império, ele passou 6 meses mostrando a glória do império. Ele passa 7 dias em Suzã. E na hora que eles dizem assim, qual é a coisa mais preciosa do teu reino? Aí ele manda chamar quem? A rainha. O rei estava mandando chamar a rainha. E qual era o intuito dele em chamar a rainha? Apresentar a rainha para todas aquelas nações que estavam ali representadas. E o que foi que Vasti fez, irmãos? Ela usou o recurso do rei para produzir a sua própria festa. Porque quem não entende o propósito, irmão, ele vai gastar a seu bel prazer. Porque quem não entende o propósito vai se isolar. Ei, irmão, se eu cortar esse dedo aqui e deixar ele bem aqui e passar 1, 2, 3 dias com vocês, esse dedo amputado bem aqui, ele vai apodrecer. Porque esse dedo amputado não tem a vida do corpo. O grande problema é que a gente acha que o propósito de Deus para nós é nos sobrepõe, nos dá um nome. Ei, o nome que tem que ser dado e já foi dado e é acima de todo nome, é o de Jesus. E nós devemos trabalhar em função disso e entender isso. Amém? Mas o problema é que a gente não quer isso. A gente começa a se isolar. A gente começa a se isolar. Quando você se isola, você perde a vida do corpo. Porque Efésios capítulo 2, você vai ler depois, eu vou fazer essa leitura para você aqui. Se você quiser acompanhar também, Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Deus quer que a gente seja membro de uma família, mas você quer se isolar. Você quer caminhar com os seus de forma isolada. Isso é não entender o propósito de Deus. Deus, irmãos, Ele revela o Filho, gerando em nós algo que é a salvação, para nos devolver a ser filhos. Aí depois a Bíblia vai dizer que esse filho agora é o noivo e que a igreja é a noiva. Está falando de quê? De família também. Qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida? Que nós sejamos inseridos em um contexto familiar, celestial. Mas esse contexto familiar, celestial, começa dentro da tua casa. Mas o problema é que os parentes não são crentes. E você se isola dos parentes. E deixa de testemunhar. E passa a ser antipatizado por eles. E as pessoas deixam de ver a glória de Deus através da sua vida. E o testemunho para a conversão dessas pessoas é muito mais difícil. E aí qual é o recurso do crente falho? Ou o povo do coração duro? Não é povo do coração duro. Somos nós que não estamos refletindo a imagem de Cristo para eles. Porque nós falamos muito de Jesus e refletimos pouco. Porque Paulo vai dizer que nós somos como um espelho. Agora eu te pergunto, o espelho só reflete aquilo que está diante dele. Você está diante de Jesus? As pessoas só vão olhar em você aquilo que você está diante. Se nós estamos
diante dele, você pode ter na certeza que as pessoas vão começar a olhar Jesus Cristo na tua vida. Amém? Mas se não, irmãos, nós vamos caminhar sem intimidade. A gente vai caminhar sem a revelação daquilo que Deus tem para mim e tem para você, irmãos. O propósito de Deus é que todos os dias você se torne mais semelhante a Ele. E que isso possa ficar incutido na tua cabeça. Efésios, ainda no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 diz assim: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Deus quer que você seja filho. Deus quer que você seja filho. Deus quer que eu seja filho. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa, irmão. Nem todo filho, vide a parábola do filho pródigo, nem todo filho se acha filho. Aquele filho trabalhou e ele não se via como filho. Ele não desfrutava, ele não usufruía. E o que é pior, ele achava que o desfrutar e o deleitar era nas coisas do pai. E quando o filho volta, ele volta também afim apenas daquilo que o pai tem. Só que a ênfase de Jesus naquela parábola é mostrar o amor do pai. E que tanto o filho que se afasta, quanto o filho que continua, que é o fariseu. Jesus estava falando naquela parábola para o fariseu. Ele está dizendo que tanto o que se afastou, quanto o que permanece só pelo serviço, deixa de desfrutar o amor de Deus. Às vezes nós estamos aqui deixando de desfrutar o amor de Deus. Às vezes você começa a trabalhar em uma célula, você começa a trabalhar em um grupo pequeno, dê o nome que você quiser dar. Você começa a trabalhar em algo no Senhor. E você, no primeiro mês, na primeira semana, já perde o prazer de estar na presença. Por que tão rápido? Não, porque pessoas são difíceis. Mas se você estiver focado no propósito, você vai passar por todas essas barreiras. Mas o problema é que nós queremos fazer o que fazemos não para Deus, mas para as pessoas. Essa aqui é a grande questão. Por que pastor entra em crise quando a igreja não está crescendo? Não, mas todo pastor quer uma igreja grande. Quem te falou que todo pastor vai ter uma igreja grande? Quem te falou que Deus te chamou realmente para conquistar as nações como se você fosse conquistar as nações sozinho? Esses modelos de conquistas avassaladoras, irmãos, são totalmente fora do princípio da palavra de Deus. Eu e você conquistamos em São Luís aquilo que os membros da família de Deus, os nossos irmãos em Cristo, estão conquistando lá no Nepal, estão conquistando lá na Índia, estão conquistando em qualquer outro lugar. A conquista não tem que vir a nossa placa, não tem que vir a nossa imagem na frente. Se nós somos família de Deus e entendemos o propósito de Deus, nós vamos trabalhar para que o propósito de Deus seja cumprido. Você entende, irmão? Amém? Mas o grande problema da gente, sabe o que é? Que o pastor Hércules está lá na Europa. Não vou botar o homem num lugar muito distante, não. Um lugar ruim para te ir, lá para a Inglaterra. O homem de Deus está lá na Inglaterra. E ele está lá na igreja que Deus confiou a ele. Mas ele é meu irmão. Mas porque ele não é da igreja Batista Vida, eu não contribuo com ele. Que família é essa? Que não assiste o irmão? Que família é essa que não caminha junto? Que família é essa? E o que acontece nos dias de hoje com a nossa casa? Por que a gente é assim dentro da igreja, irmão? Porque é assim que a gente é dentro da nossa casa. Veja, você que é pastor, você que é líder, observe, pessoas que têm facilidade de se envolver na casa do Senhor, a família dela, ela tem facilidade de se envolver com as pessoas da família dela, porque é um reflexo.
Estou falando de envolvimento mesmo, irmão. Não é aqueles irmãos que vão para a igreja só para estar fazendo cera, não. Aí nesse processo, irmãos, o homem perdeu aquilo que era de mais precioso e é de mais precioso. É um lugar de intimidade para adorar o Pai, em verdade. O homem perdeu. E o propósito eterno, Jesus nos devolve isso. Essa graça de poder de fato adorar o Senhor. Eu perguntei para o Mauro ainda agora, o que era mais importante, adoração ou missão? Que horas foi que eu comecei mesmo, hein? Que eu não vi. 9, foi? Então eu vou finalizar com isso aqui. Presta atenção. Perguntei para o Mauro, o que é mais importante, adoração ou missão? Como geralmente, ele sabe como eu sou, ele achou que era tipo a pegadinha do malandro. E aí não era. Perguntei no sério. Mauro, o que é mais importante? Ele disse, os dois. Eu digo, não, qual dos dois é mais importante? Ele ficou assim. Irmãos, o mais importante é a adoração. Porque a adoração é para Deus. A missão é o que nós fazemos para o homem. Você nunca pode colocar aquilo que você faz para o homem em primeiro lugar do que aquilo que você faz para Deus. Abra comigo Atos capítulo 13. Antes de você achar que eu estou herege. Enquanto esses homens, versículo 2, Atos 13, 2. Enquanto esses homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem-me, Barnabé e Saulo, para o trabalho para o qual eu os chamei. Atos 13, versículo 2. Eles estavam em um ambiente de que, irmãos, quando o Espírito Santo separou eles para o trabalho? Adoração. Quando Isaías se apresentou a Deus e disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele está tendo uma profunda revelação dos céus em um ambiente de que, irmãos? De adoração. O problema é que a gente quer ser enviado para missões sem ter uma vida de adoração com Deus. Porque que as missões que nós temos feito, as missões entre aspas, nós temos feito, irmão, elas não têm surtido o efeito que elas devem surtir. Porque são pessoas que vão sem a imagem de Deus. Porque são pessoas que acham que chegar com um folhetim na mão e entregar, aquilo vai acontecer. Eu tive uma experiência maravilhosa esse ano que Deus me proporcionou. Eu tive no Nepal e na Índia. Eu tive no Nepal e na Índia no período de abril e maio. 20 e poucos dias. Irmão, a gente esteve em lugares que ou você tem uma vida com Deus, ou você não vai conseguir produzir nada no Senhor. Sabe por quê? Porque se você começar a falar muito de Jesus lá e alguém disser assim, ele está tentando me converter aqui, ó, você vai pegar uma cadeia, e aí? Na Índia, quando nós chegamos uma semana antes, um pastor foi degolado. Que descobriram que ele era cristão. Se você vai para um lugar desse sem convicção, pegando o gancho ainda do que o pastor Hércules falou. Se você vai sem convicção, irmão, para um lugar desse, você volta frustrado. Porque você não vai conseguir fazer nada. Porque você não vai conseguir se mover de forma nenhuma. Por quê? Porque as pessoas vão procurar em você e não nas suas palavras. Sabe por quê? Porque o hindu encarna aquela verdade que ele acredita. Porque o budista encarna aquela verdade que ele acredita. Mas nós cristãos não conseguimos encarnar o cristianismo que nós dizemos acreditar. Nós somos chamados para ser imagem e semelhança de Jesus. Mas, irmão, o que a gente mais vê é crente querendo imitar pastor famoso. Vai pregar, o cara olha o couve do fulano de tal. É um povo sem identidade, querendo transformar, irmão. Porque ouviu que o cara é isso, aquilo, que ele vai conquistar o mundo, isso, aquilo. O cara sai achando que é dessa forma.
sem ter no secreto uma palavra de Deus para fazer. Aí depois fica frustrado com a vida arrebentada. Aí bota a culpa em quem? Em Jesus. Quero finalizar pedindo para você abrir a sua Bíblia no Salmo 115. Versículo 8. Aqueles que fazem essas imagens e as adoram, tornam-se semelhantes como ela. Presta atenção bem aqui. Pode ficar de pé já. A palavra está dizendo aqui, irmãos, que se eu estiver diante de uma imagem, adorando aquela imagem, escuta, se eu estiver diante de uma imagem, adorando aquela imagem, eu vou me tornar parecido. Eu vou me tornar semelhante àquela imagem. Agora eu e você, se estivermos diante de Deus, adorando a Deus, adorando o nosso Senhor Jesus, nós vamos nos tornar parecidos com quem? Com o Senhor Jesus. E é daí que a gente vai sair para fazer missão. É da adoração. É porque essa tecelém que não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora, ela vai crescer, porque nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero